Então vamos lá para mais algumas dicas do PHP Storm. Você sabe quando você está digitando um parâmetro, por exemplo, this, a middleware, ele meio que te dá aqui a dica dos parâmetros que ele aceita, mas aquela informação geralmente some muito rápido e agora a gente já não sabe mais o que a gente precisa colocar ali dentro. Se você pressionar as teclas Ctrl P, você força a IDE a te mostrar a dica, né, as informações de parâmetros da função. Então você tem que estar dentro ali onde você digita os parâmetros, aperta Ctrl P e ele te mostra novamente essa janelinha aqui falando que existe um parâmetro middleware e existe um parâmetro opcional chamado array. Tá? Então, mesmo se você já tiver digitado, vamos colocar aqui como teste e colocar um array vazio. Se eu entrar aqui dentro, apertar Ctrl P, ele vai me mostrar as informações sobre esse método, sobre os parâmetros desse método. Outra coisa muito útil é se você segurar o Ctrl e clicar em cima de uma função ou de uma classe ou de um nome, um símbolo qualquer, o que vai acontecer? Ele primeiro, só segurando o Ctrl e passando o mouse por cima, ele vai te mostrar a construção, ele vai te mostrar como que aquilo ali foi definido. Mas se você quiser pular para aquele arquivo, para saber onde essa função middleware foi definida, o que você pode fazer? Simplesmente segura o Ctrl, clica em cima da função e ele vai pular diretamente para a definição, tá? Então, beleza, era isso aí. O que a gente vai continuar fazendo agora? Vejam que se você estiver trabalhando com o arquivo Blade, às vezes esse aqui não é tão grande, né? Mas imagina que você tem várias divs, vários elementos HTML. Eu estou aqui nessa div, no final dessa div eu quero saber onde ela abre. Ctrl Shift M, ele vai pular o cursor automaticamente para o início ou para o final. Se eu tiver início, ele pula no final. Se eu tiver para o final, ele pula para o início. Então, Ctrl Shift M vai te mostrar a definição, onde que está abrindo aquele elemento, onde está fechando aquele elemento. Por que isso é útil? Quando você está trabalhando com HTML, às vezes você fica na dúvida se você fechou corretamente a div, se tem um fechamento de div a mais sobrando, etc. Você pode detectar isso através do Ctrl Shift M. Esse atalho também funciona para quando você tem um método grande. Por exemplo, aqui eu tenho esse try, eu tenho o catch, etc. Se eu posicionar o mouse aqui no final, apertar Ctrl Shift M, ele vai pular exatamente para onde esse parênteses aqui foi aberto, que é no método login. Se eu colocar o mouse aqui imediatamente após as chaves, apertar Ctrl Shift M, ele vai pular aqui para o início do arquivo aonde foi definido essa abertura. Se eu fizer a mesma coisa aqui no nosso try, Ctrl Shift M, ele pula lá para o início. Isso é muito útil para você não se perder abrindo e fechando elementos incorretamente, ok? Vamos voltar aqui agora no nosso Blade. Vejam que esse arquivo aqui, ele tem uma linha que é um pouco extensa. A gente poderia quebrar ela em mais linhas, mas tudo bem. Como que a gente faz? A gente sabe, se a gente posicionar o mouse aqui e apertar Enter, a gente vai quebrar a linha, né? Mas e se a gente precisa inserir uma linha nova aqui após o A, mas antes do div? Normal seria você navegar aqui, chegar aqui no final, apertar Enter. Ou talvez você faria a mesma coisa, mas apertando End para ir para o final da linha e apertando Enter. Você não precisa fazer isso. Você pode, a partir de qualquer parte dessa linha, apertar a combinação de teclas Ctrl Shift Enter e ele vai adicionar uma linha em branco após a linha atual sem quebrar ela, ok? Ctrl Shift Enter. E se você precisa adicionar uma linha antes dessa? Ctrl, Alt, Enter e ele vai adicionando linhas acima da linha atual, ok? Isso é muito útil para você agilizar um pouco nessa parte de criar uma linha nova, etc. Se você precisa duplicar esse A, em vez de você selecionar aqui do início, segura o Shift, aperta Enter para selecionar no final, dá um Ctrl C, abre nova linha, dá um Ctrl V, era muito mais fácil se você, a partir de qualquer momento, eu estou em qualquer posição, aperto as teclas Ctrl D e ele vai duplicar esse meu conteúdo, ele vai duplicar a linha como ela está. Ou como que eu vou desfazer? E se eu quero remover uma linha por inteiro? Em vez de selecionar a linha toda e apertar Delete ou alguma coisa do tipo, eu posso simplesmente posicionar o cursor em qualquer parte dessa linha e apertar as teclas Ctrl Y e Ctrl Y automaticamente vai deletar a linha atual, ok?
E agora, só para poder terminar nessa parte de trabalhar com linhas, o que a gente pode fazer? Como que eu copio esse texto aqui para colar ele cá em cima? Eu poderia selecionar tudo, apertar o Ctrl C, vir aqui em cima e apertar o Ctrl V, né? Só que um dos macetes do PHP Storm é o seguinte: se eu colocar o mouse em qualquer lugar da linha, novamente, e apertar o Ctrl C sem nada selecionado, ele automaticamente seleciona a linha toda e copia a linha toda. Agora eu posso vir aqui, dar um Ctrl V e a linha está selecionada. Vamos fazer isso novamente aqui, numa outra linha para vocês verem, porque já estava na minha área de transferência, né? Cliquei aqui nessa linha, apertei o Ctrl C, e se eu vier aqui em outro lugar qualquer, apertar o Ctrl V, ele vai colar aquela linha anterior, porque o Ctrl C ou Ctrl X também funciona, sem selecionar nada, recorta a linha toda ou copia a linha toda, ok? Beleza? Na próxima aula falamos mais sobre o PHP Storm. Até mais!